Seja muito bem-vindo à sexta aula do meu curso de hipnose e hipnoterapia que eu estou oferecendo aqui pelo YouTube. O link para a playlist com o curso completo você encontra aqui na descrição desse vídeo. E como eu comentei para você na aula anterior, existem 3 grandes conceitos para você poder hipnotizar qualquer pessoa em poucos segundos. E um desses conceitos é a figura hipnótica, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Antes de técnica, de qualquer outra coisa, você precisa entender que a figura hipnótica é o primeiro passo para a hipnose acontecer. Mas afinal, o que é a figura hipnótica? Olha só esse slide que eu trouxe para você. A figura hipnótica, tá? Nada mais é do que a imagem que você passa para a pessoa que você está querendo hipnotizar. Olha só. Para a figura hipnótica realmente acontecer, né, ou seja, para você conseguir passar essa imagem de hipnólogo, de alguém que vai conseguir hipnotizar alguém, você primeiramente precisa se vestir de acordo, tá? Não tem como, não adianta, se você chegar para uma pessoa, você tá ali de bermuda, chapéu para trás, né, bonezinho e tudo mais, todo marrento, não tem como você hipnotizar uma pessoa se você não tiver vestido de acordo. É claro, eu não estou dizendo que você precisa estar de social, né? Você precisa estar sempre de terno para conseguir hipnotizar alguém. Não é nada disso, tá? Mas você precisa sim ter uma roupa que seja apropriada, né? Ou seja, a pessoa tem que olhar para você e pensar, será que um hipnólogo se vestiria dessa maneira? Será que uma pessoa que consegue hipnotizar alguém se vestiria dessa maneira? Então a aparência, querendo ou não, é importante sim. Então sempre que você for hipnotizar alguém, tem aí, dá uma caprichada na aparência aí para aumentar a chance de você conseguir hipnotizar essa pessoa. O segundo ponto para você criar uma figura hipnótica é, claro, o rapport. O rapport nada mais é do que um vínculo que você vai criar com a pessoa que vai ser hipnotizada. O que eu costumo brincar com o rapport é que o rapport significa ir com a cara do hipnólogo, né? Ou seja, criar um rapport com alguém é simplesmente criar uma boa primeira impressão e o sujeito que vai ser hipnotizado ir com a sua cara, ir com a cara do hipnólogo, né? Porque o rapport é exatamente isso. Porque se por acaso a pessoa ela não gostar de você, não gostar do seu jeito, né, não for com a sua cara, você não vai conseguir hipnotizar essa pessoa, ela não vai conseguir se liberar por completo para você. Então por isso que o rapport é extremamente importante. Criar esse vínculo, na verdade, o quê? Ser educado, sorrir, conversar com a pessoa sem parecer arrogante nem nada assim. Criar essa impressão positiva com o cliente, né? Criar esse vínculo, esse rapport com essa pessoa, vai ficar muito mais fácil de você hipnotizar essa pessoa. Inclusive, quanto maior o rapport, mais fácil vai ser de você hipnotizar essa pessoa. O terceiro passo que é importante na hora de criar uma figura hipnótica é a confiança. É exatamente isso. Quando eu falo sobre confiança, eu não estou falando que o cliente precisa confiar em você. Isso está, na verdade, incluso ali no rapport, tá? Essa confiança, né, que é trocada entre o hipnólogo e o hipnotizado. Quando eu falo sobre confiança, tá? Você precisa projetar confiança, né? Ou seja, quando a pessoa ela vê você, né, você falando sobre hipnose, que vai hipnotizar e tudo mais, você precisa ser confiante na hora de falar isso, mesmo que você esteja morrendo de medo, tá? Por quê? Porque a pessoa ela não vai se deixar ser hipnotizada por alguém que não sabe muito bem o que está fazendo, né? E a falta de confiança, né, de demonstrar, de passar essa confiança, pode causar essa má impressão, pode causar a impressão de que ele não sabe o que está fazendo, será que eu permito mesmo, deixo mesmo ele me hipnotizar já que ele não sabe o que está fazendo? Então olha só, a mente já começa a boicotar o processo aí e não vai funcionar. Então para a hipnose acontecer de verdade, você realmente ter sucesso, você vai ter que fingir confiança, mesmo que você ainda não sinta, né, aquela confiança, mesmo que você nunca tenha feito, né? Não tem como confiar porque eu nunca fiz. Finja, você vai fingir, né? Vai fingir confiança, as pessoas vão acreditar e a hipnose vai acontecer. E por fim, além da confiança, você também precisa criar autoridade, tá? Esse aqui é um ponto que ele é muito importante e muito hipnólogo esquece desse ponto aqui da autoridade, né? Principalmente na hora de escolher quem vai hipnotizar. Porque, olha só, quando a gente fala sobre autoridade, eu não estou dizendo que você precisa ser o chefe de alguém, seu pai de alguém, seu irmão de alguém, tá? Quando eu falo sobre autoridade, nada mais eu estou falando do que simplesmente você convencer a pessoa de que você consegue hipnotizar ela. Isso é criar autoridade, tá? Você está criando autoridade no ramo da hipnose, digamos assim. Mas é aí
que a pessoa, muito hipnólogo erra na hora de escolher alguém, porque vai fazendo o quê? Vai escolher alguém da família, por exemplo. O rapport é alto, eu tô vestido bem, eu tô transmitindo confiança, mas a hipnose não tá funcionando. Por quê? Porque eu não consigo criar autoridade com as pessoas da minha família. É muito comum a pessoa aprender hipnose e falar, eu testei com a minha namorada, eu testei com a minha mãe e não funcionou. Por que isso aconteceu? Muito provavelmente por causa da autoridade. Por mais que você tenha um rapport, né? Você tenha confiança, e às vezes a pessoa até disse para você que queria passar pelo processo, pelo fato de ela não acreditar que você é capaz de fazer hipnose, isso acaba boicotando o processo por completo e a hipnose acaba não acontecendo. Então criar autoridade é extremamente fundamental. E como que você faz então para criar autoridade caso você nunca tenha hipnotizado uma pessoa na vida, né? Bom, o que é muito comum de a gente criar autoridade, você vê, por exemplo, numa clínica de hipnose. Quando você senta numa clínica de hipnose, você vê que o terapeuta tem vários certificados colados na parede dele, né? Isso passa a impressão de alguém que é estudioso, de que conhece, né, que sabe o que está fazendo. Então isso já acaba criando automaticamente uma autoridade. Mas digamos que você está fazendo aí um passeio num entretenimento, num churrasco, alguma coisa assim, como que você vai criar essa autoridade, né? Essa autoridade ela pode ser criada de maneira verbal, por exemplo, você falar sobre pessoas que você já hipnotizou, experiências que você já teve, mesmo que você nunca tenha hipnotizado na vida. A ideia aqui é o quê? Criar essa autoridade. A pessoa não precisa acreditar que você é o melhor hipnólogo do mundo, mas ela precisa acreditar que, olha, eu acho que realmente essa pessoa sabe algumas técnicas e se eu permitir, ele me hipnotizaria. Esse já é o nível ideal, tá? Não precisa passar mais do que isso de autoridade. Se a pessoa chegou nesse nível, se ela acredita que, olha, né, não sei se é muito bom, mas eu acho que ele consegue fazer hipnose sim. Se ela chega nesse nível de crença, você conseguiu com sucesso estabelecer uma autoridade com ela. Então olha só, se você está vestido de acordo, você criou rapport, você tem confiança e você criou autoridade com essa pessoa, você nesse momento é uma figura hipnótica. Então, o primeiro passo, o primeiro conceito para a hipnose acontecer, você já fez, tá? Você já fez tudo, você já é uma figura hipnótica. Então, agora a gente vai para o segundo grande conceito, que é a atitude mental, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula.